O teu passado não importa mais. Você não está lá mais fisicamente, mas parece que intelectualmente falando você ainda está lá. Você precisa entender que Deus te arrancou daquele lugar, que Deus te arrancou daquela plataforma, porque aquela plataforma, aquele lugar ia destruir a sua vida. Ia te transformar num pária, num fracassado, num João ninguém. E você sabe muito bem que a história da humanidade não respeita fracassados. A história não respeita e não se lembra de perdedores. Você foi tirado de lá para se desenvolver como pessoa, para ter um verdadeiro relacionamento com o seu Deus. Confia em Deus. Deus tem o melhor para você. Ele sabe o que está fazendo com você. É bem verdade que os seres humanos não gostam do caminho de Deus, mas é lógico, é o caminho de um Deus, não é um caminho de um homem. Por isso é tão difícil trilhá-lo, por isso é tão difícil caminhar dentro deste caminho. Mas este caminho, ele é o caminho real, ele é o caminho objetivo. Não há nenhuma variação de verdade, de mentira, não. Aí é a verdade. E esta verdade é maravilhosa a você. O que você precisa entender é que se Deus te arrancou daquele lugar onde você estava aprisionado, acorrentado, é que Deus tem o melhor para você. E é muito importante você lembrar que você recebeu a maior oportunidade da sua vida. Foi Deus ter te encontrado. Porque o homem, ele não pode encontrar Deus. É Deus quem encontra o homem. E se Deus encontrou você, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar você, ele quer transformar você, ele quer restaurar você, ele quer santificar você, ele deseja purificar você, ele deseja transformar você numa nova criatura. Ele deseja fazer de você um Moisés, um Paulo, um Davi, um Ezequiel, um Gideão, um Jeremias. Todos esses homens que deixaram os seus nomes nos anais da história. Mais de 2000 anos depois, nós estamos falando deles aqui. Por quê? Porque aceitaram viver aos pés de Deus, clamando Deus e, lógico, tolerando a Deus. Assim como eu tolero a Deus, eu não sei para onde Deus está me levando. Deus também me tolera. Tolera a minha insegurança, os meus medos, a minha falta de fé muitas das vezes, porque viver sem saber o que vai acontecer amanhã, viver dependendo de um ser que você não conhece, é para poucos. Vamos ser sinceros. Ser cristão no mundo de hoje é ser meio doidão. É ser meio translocado das ideias. Fala a verdade. Fala a verdade. Todo mundo tá indo naquela direção lá. Ó. Todo mundo tá indo para lá. E você tá indo para lá. É. Todo mundo gosta dos prazeres mundanos. Você não. Você gosta de viver verdadeiramente curvado aos pés do Senhor Deus. Permaneça aí. Aconteça o que acontecer, permaneça aí, porque Deus tem o melhor para você. Não há variação de humor em Deus. Deus tem o melhor para você. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus desconstruir você, deixa Deus mudar a sua vida por meio do seu poder. E você vai ver o quanto valeu a pena apenas quando você olhar aqui no retrovisor.
E aí você vai dizer: eu faria tudo de novo. Não seja como os israelitas, que receberam a maior oportunidade da vida deles, estavam aprisionados dentro de uma redoma, dentro de uma panela de ferro, sendo humilhados, titirizados, ridicularizados, espancados, sem esperança nenhuma, sem um dia poder ser livre. Deus entra naquele lugar com um poder, quebra aquela gaiola, arrebenta os cadeados, arrebenta as correntes e liberta aquela gente. Mas em algum dia, ou dias, meses e semanas, eles começaram a lembrar, trazendo as reminiscências do passado. E infelizmente, o passado deles destruiu literalmente a vida deles. Vem aqui em Números, capítulo 11. Número capítulo 11, a reclamação dos israelitas. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor, e quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. 2. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. O que é o fogo do Senhor? É a ira dele. Porque ele estava fazendo um ótimo trabalho, mudando a vida daquela gente que era verdadeiramente escrava. Escrava. Não podiam sonhar. Eles eram escravos e seus filhos também seriam escravos. Seus netos também seriam escravos. E Deus, de forma amorosa, de forma bondosa, de forma benevolente, adentrou aquele lugar e libertou eles. Deus estava fazendo, implantando na vida deles uma mudança que eles nunca conseguiriam fazer. E colocou eles numa nova estrada, num novo caminho, um caminho que eles não conheciam, que era o caminho do Senhor. E esse caminho é caminho de peleja, é caminho de vigilância, é caminho de fé, é caminho de ser uma pessoa kadosh. Kadosh é aquele que é separado por Deus. E até um irmão que trouxe essa máxima ontem numa carta que o irmão colocou aqui num dos meus vídeos. Eu agradeço ao irmão por aquela carta, uma carta belíssima, que Deus abençoe a tua vida. E aí colocou eles neste caminho de santificação, de purificação, de regeneração, para que eles viessem verdadeiramente a se libertar das amarras que o Egito introduziu no intelecto deles, porque a prisão deles era aqui. Deus libertou a prisão do corpo deles. Agora eles deveriam trabalhar para serem livres aqui. Mas ao invés de trabalhar para serem livres aqui, eles estavam murmurando. Escuta bem. E os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará para comer carne? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles não comiam de graça. Comiam debaixo de chicote, debaixo de humilhação, debaixo de violência, debaixo de todo tipo de depravação que você possa imaginar. E dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. É que eu estou com dificuldade de ler com meu óculos, fica um pouco difícil para mim. Mas agora, nosso ser definha. Não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Com quem você está andando? Porque aqui você vê que quem teve necessidade foi a plebe. E essa plebe não era israelita. Eram estrangeiros que estavam no meio deles. Com quem você está andando? Quem são os seus amigos? Cuidado. Cuidado com a companhia que você escolheu para você. Cuidado.
Porque aqui você tem que toda essa gente aqui, eles literalmente estão dando ouvidos à plebe, e esta plebe, estes estrangeiros, vai trazer maldição, está trazendo maldição sobre a vida deles. Nunca esqueça disto. Nunca esqueça disto. Eles tinham água, eles tinham proteção de dia, eles tinham proteção à noite, eles tinham alimento e tinham a presença de Deus. E ainda assim eles estavam reclamando, e assim eles estavam murmurando. E por que eles estavam murmurando? Por causa da lembrança do passado. Chega aí. Estavam reclamando porque os estrangeiros que estavam no meio deles, a plebe que estavam no meio deles, que Deus não chamou eles, Deus chamou os israelitas. Mas devido à amizade que eles tinham, eles também embarcaram nessa viagem. E era uma viagem de restauração, de salvação, de purificação e de regeneração. Eles tiveram desejo e introduziram este desejo no coração dos filhos de Deus. O que aconteceu? Toda aquela geração acima de 20 anos não entraram em Canaã. Pereceram no deserto. Quantas pessoas que você conhece agora, neste momento, que estão na igreja há mais de 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40 anos, que são as mesmas pessoas? Quantas pessoas? A maioria das pessoas que estão na igreja não tiveram as suas vidas transformadas, não tiveram as suas vidas mudadas. Por que será? Porque receberam de mau grados, porque receberam de mau grado a profecia que Deus lhes ofereceu, porque receberam de mau grado a palavra de Deus, nunca pararam para examinar a palavra de Deus. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está na palavra. Se a palavra de Deus é ignorada, nós não conhecemos a Deus. E este povo que estava sendo cuidado, Deus parou aos pés do Monte Sinai para ensinar-lhes a sua cultura. Eles tiveram um ensino aos pés do Monte Sinai. Eles tiveram uma aula de teologia sobre os pés do Monte Sinai. Ficaram parados ali, Deus estava se revelando a eles. E ainda assim eles estavam murmurando, reclamando, e jogaram fora a maior oportunidade que um ser humano pode receber em vida. É a mão de Deus estendida na direção dele. Não faça isso com a sua vida. O teu passado não importa mais, ficou para trás. Olha para frente, segue a tua vida olhando para frente e para o alto, que Deus tem o melhor para você. Enfrente os problemas. Você é livre, Deus te libertou. Você é livre, você é livre. Você não é livre somente no corpo, você é livre também aqui, ó, na sua mente. Pega essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega essa palavra e esquece o teu passado, porque o teu passado não tem nada a te oferecer, a não ser sofrimento, a não ser depressão, a não ser ódio, raiva, vingança. O teu passado não serve para você, porque se o teu passado servisse para você, você ainda estaria lá. Deus não teria te libertado de lá. Olha para frente. O que passou, passou, não importa mais. Confie em Deus. Deus tem o melhor para você. Que Deus te abençoe. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.